Olá, pessoal de casa, tudo bem? Estamos aqui novamente para trazer um pouquinho mais de informação a vocês no quadro de Economia e Finanças. E como havia comentado com vocês, sempre vou procurar trazer oportunidades, sugestões. E hoje eu tenho a honra de trazê-la aqui no nosso programa, no nosso quadro de Economia e Finanças, o Celson Plácido, economista e estrategista da XP Investimentos. Olá, Celson. Olá. Tudo bem? Tudo, obrigado pelo convite. Eu aqui agradeço a sua presença aqui, é uma honra tê-lo aqui em nosso quadro de Economia e Finanças. Celson, poderíamos ficar conversando aqui por horas, né? Diante aí desse cenário, dessas turbulências todas que vem acontecendo, né? Eu tenho percebido que você está sempre participando em grandes programas de televisão, sempre dando suas entrevistas, sua opinião. O que está gerando essa demanda, assim? Acho que principalmente, né, esse cenário de crise, né, isso gera oportunidades, né, o tamanho mesmo da própria XP hoje, né, esse processo todo de desbancarização que vem ocorrendo, né, com taxas, uma plataforma aberta, com diversas oportunidades no mercado, e está fazendo, né, a educação financeira está fazendo o brasileiro pensar e olhar para os seus investimentos num detalhe muito maior que não acontecia no passado. Porque as diferenças de taxas entre bancos grandes e o que a gente tem na plataforma de investimentos o mercado não enxergava isso. E quando ele começou a olhar na educação financeira, começou a se preocupar, e dependendo do montante investido, é uma diferença muito grande anual, que dirá durante 10, 15 anos. Então faz uma diferença muito grande isso para o investidor. Fora que a inflação corroendo a renda da população, né? Poupança não deveria se chamar poupança, devia mudar o nome, porque perde para a própria inflação. Então a busca por novos investimentos, esse cenário macro e político altamente desafiador, faz sim a população começar a buscar novos investimentos, novos ares, digamos assim, para poder ter um retorno melhor. E aí sim a gente acaba tendo uma demanda muito grande pela mídia. Ah, legal, Celson. Até eu sempre trago aqui essas questões, e uma das últimas questões que eu trouxe foi essa comparação de poupança, onde a inflação vem corroendo esse retorno, né? Ou seja, não tem retorno, né? Então fica mais uma vez claro aqui, pessoal, para ficar cada vez mais atento, comparar os seus investimentos, analisar sempre. Então, assim, tem a XP como uma plataforma de distribuição, é isso que eu sempre falo aqui também. Celson, como que você enxerga hoje o cenário atual no Brasil? Né? Como que você vê isso, está enxergando, e para a gente caminhar para uma recuperação? Acho que é a grande curiosidade, o que todo mundo acaba sempre questionando. Como que você analisa essa situação? A gente, infelizmente, para falar do econômico, a gente tem que falar do político, né? Isso não dá para separar, não dá para desvincular hoje o econômico do político. A gente vive um cenário, né, de falta de governabilidade, né, da presidente atual, probabilidade só aumentando de ocorrer um impeachment dela, ela não conseguir concluir o mandato, e aí as incertezas ainda vêm em cima. Olha, o vice-presidente Temer, ele assume, será que ele também não vai sofrer um impedimento? Será que ele termina o mandato ou não? E aí esse tipo de crise, que é uma inflação elevada, taxas de juros ainda elevados, isso gera também oportunidades. Crise significa também oportunidade. E nesse momento, né, a gente olha um pouco para 2013, onde a taxa de juros era 7,25, a inflação quase 6%, o retorno que a gente tinha, que a gente chama de juros real, né, que é a diferencial do que você aplica em relação a que a inflação corrói essa aplicação, era muito pequena, era menos de 2%. Hoje você consegue retornos, né, de quem tem dinheiro hoje para investir, você consegue dobrar o seu patrimônio em 4 anos, por incrível que pareça, isso é verdade. Absurdo. Né? A diferença, né? Então a gente vê que hoje quem tem algum dinheiro para investir vai ficar mais rico, vai obter mais dinheiro, dado esse cenário de incerteza, mas de oportunidade. E infelizmente quem não tem dinheiro, quem não tem reserva, vai se tornar mais pobre. Infelizmente é isso que vai acontecer, e é isso que está acontecendo. Então essa crise, né, de confiança, de credibilidade, de toda a economia sendo corroída com essa inflação mais alta, juros, mas também geram oportunidades de investimento. Então isso é relevante e é importante. Olhar para os seus investimentos, ver o retorno, que faz uma diferença bem grande no final das contas. Ou seja, né, o investidor, Celso, aproveitar essa oportunidade, surfar essa onda também de juros, né, enquanto a casa não está organizada. Sim, né? Com certeza.
A questão, eu trouxe uma pauta aqui, a questão dos títulos públicos, né, como uma oferta muito interessante aí para o investidor. Continua sendo interessante títulos públicos para investidor que tem um horizonte de longo prazo? Sim, continua, as taxas estão excelentes ainda. Você consegue, por exemplo, uma NTN-B, que é atrelada, né, é um título pós-fixado à inflação, a IPCA. Então o retorno é hoje acima de 6%, mais o IPCA, mais a inflação. Então você garante, né, um retorno acima da inflação, extremamente interessante a compra disso. Óbvio, visando o longo prazo. Não pode ficar olhando no dia a dia, o que a gente chama de, entre aspas, a marcação a mercado, que em alguns momentos você vai achar, poxa, mas está dando menos. Pode assustar, né? Pode assustar. Então o ideal é que você carregue, né, mais para o longo prazo. É um título interessante, sim, para carregar. E, como eu citei no início, né, a crise gera oportunidade. E NTNBs e outros títulos também atrelados, ou a IPCA, ou mesmo a taxa Selic, são interessantes. Então fica aí a dica do Celso também, pessoal. Mas tem uma relação que o investidor acaba questionando muito. O brasileiro tem um receio da questão do calote, né? Como que você analisa essa questão do calote? Como que você vê isso? A gente viu aí no mercado algumas informações, né? Algumas casas falando sobre a probabilidade do calote técnico do governo, tudo isso. Hoje, a dívida pública sobre o PIB está em 66%. Então, e isso tende a continuar subindo. Por quê? A dívida sobe porque é uma dívida cara e o PIB cai. A projeção de PIB esse ano é uma recessão de menos 4,3% que a gente tem para esse ano, ou seja, essa dívida ainda vai continuar subindo e o PIB caindo. A discussão é, calote a gente não acredita, né? A gente já viu isso, ele acaba tendo um malefício muito grande e o governo fica marcado quando acontece um calote. O que o governo faz num cenário como esse? Ele continua emitindo, né, principalmente outros títulos, com uma taxa cada vez mais alta. Então, ele cria, se isso vier a acontecer, ele cria o que a gente chama de espiral inflacionária. A inflação continua subindo, a taxa de juros continua subindo. Mas se você comprou um título NTN-B, que é IPCA mais uma taxa, ele vai subindo, mas ele também vai corrigindo, porque o IPCA vai subindo, você também vai tentando proteger o seu investimento. Não acredito, né? Esse governo, se ele não sair antes de 2018, ele sai em 2018. O mercado sabe, né, os investidores sabem o que ele precisa fazer, um novo governo, independente se é o Temer, se tem outro partido, se é a oposição a partir de 2019. Então, o que precisa fazer? É o corte de gastos. O governo precisa cortar na carne. O Estado está inchado, é extremamente ineficiente, só que esse governo atual não tem como. A gente vive num presidencialismo de coalizão. Ele precisa entregar cargos para outros partidos para poder manter o poder. Então, independente se ele não terminar o mandato ou indo até o final de 2018, quem assumir, a dívida sobre PIB deve estar na casa de 76% em 2018. Tem como fazer esse trabalho. Esse dever de casa é cortar na carne, é reduzir o tamanho do Estado. O problema é que esse governo não tem como fazer isso. Não vejo problema de calote, esse governo posterga esse problema para um outro governo e o outro governo corta na carne e traz a dívida mais para baixo, com o PIB voltando a crescer, isso tende a se ajustar. Ou seja, né, Celso, a gente tem que fazer a tarefa de casa. A gente vive um momento de turbulência, mas não é para tanto pensar tão lá na frente essa questão do risco de calote e tudo mais. Então, acho que é ter disciplina realmente e tranquilidade nesse momento. Não é para ter desespero. Eu acho que o momento é para aproveitar a oportunidade, justamente, que isso vai passar, daqui a algum tempo a gente vai dizer, poxa, eu não aproveitei aquela oportunidade, uma NTNB acima de 6%, mais IPCA, ela voltou a 2%. Eu falei, você teve a oportunidade lá atrás de fazer a sua aposentadoria, a sua poupança, digamos assim, eu não gosto dessa palavra, mas o seu investimento futuro. Então, quem está em casa, é questão de olhar o seu horizonte de investimento e avaliar, e mais uma vez, pessoal, comparar os seus investimentos. Celso, de oportunidades, tirando a questão de investimento aqui no Brasil, que a gente tem M oportunidades na questão de renda fixa, temos os títulos públicos, temos títulos privados também, então tem uma ampla plataforma de distribuição. E lá fora, a questão de investimento, a XP está com muita opção também, né? Para o investidor que não quer investir somente no Brasil, mas quer investir em Europa, em Estados Unidos também. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Claro, eu acho que o principal hoje, né, a palavra diversificação é extremamente interessante. Não que eu acredite que o dólar, no longo prazo, ele entrega um retorno maior do que a taxa de juros. Aconteceu isso ano passado, com o dólar subindo quase 50%. Mas quando você olha um prazo maior, a taxa de juros do Brasil é o país dos juros elevados. Então, é ruim por um lado, mas a gente também tem que aproveitar a oportunidade por outro. Mas eu acho que a aplicação, principalmente em títulos, né, de
empresas que emitem dívida lá fora em dólar, você pode acessar através da abertura, né, da conta. Por exemplo, você pode abrir a conta na XP e mesmo abrir uma conta lá fora para ter acesso a isso. Tem diversos benefícios, uma conta na XP. Nós temos escritório em Miami e também em Nova York. E tem alguns fundos também, tem o mesmo XP Global Credit, que é um fundo que compra dívidas das empresas brasileiras em dólar. Então as empresas brasileiras vão emitir dívidas, vão captar dinheiro lá fora. Elas pagam taxas entre 4% a 8% em dólar. Então você consegue uma remuneração, é só do dólar? Não. Eu sou totalmente contra alguém comprar um fundo cambial. Você está pagando alguém para comprar dólar para você, você paga uma taxa de administração por isso. Totalmente contra. Não tem necessidade. Também sou contra manter dólar em casa, só se você for viajar. Mas não é a melhor... é como proteção. Então, quando você busca um fundo onde esse administrador, esse gestor, ele vai te remunerar, buscar um retorno, dólar, mais uma taxa que empresas vão pagar. Então você vai ganhar 4, 5, 6% ao ano mais dólar. Então no passado, se a gente teve um dólar subindo 48%, imagina ganhar mais 5, 6% em relação a isso. Então você está pagando, né, um administrador uma taxa para alguém gerir o seu dinheiro da melhor maneira possível. Então acho que tem diversas oportunidades, mas essa é uma oportunidade que eu acho extremamente interessante. Mas eu olho muito mais o dólar como um hedge, né, como uma proteção, do que especular com o dólar. Eu acho que o cenário brasileiro se piorar, tudo isso, o dólar vai subir. Então é uma maneira de você proteger uma parte menor do seu patrimônio. Eu acho que vale a pena a diversificação. Legal, Celso. Acho que ficou muito claro aqui. Então você que está em casa, mais uma vez, volto a falar, analise, tem as opções para você investir aqui dentro do Brasil, tem as opções para você aproveitar esse momento também lá fora, diversificar o seu patrimônio, diversificar o seu investimento. Acho que ficou muito claro aqui nesse tempo que a gente teve. Celso, mais uma vez eu quero te agradecer aqui a tua presença, foi muito importante, foi muito proveitoso, tá? Seja bem-vindo sempre ao quadro de Economia e Finanças. Obrigada. Obrigado pelo convite, quando quiser estou à disposição. Pessoal, até o próximo quadro então de Economia e Finanças. Um abraço.